Olá, tudo bem com vocês? Deixe-me falar uma coisa muito importante para levantar a sua autoestima. Vamos nos alegrar muito, meus amados irmãos. Coloque um sorriso nos seus lábios, no seu rosto. Sabe por quê? Porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Escreva assim nos comentários: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Olha, Deus colocou uma palavra muito forte em meu coração, cujo tema da mensagem é a seguinte: não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus. Amém? Não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus. Eu peço a vocês que assistam este vídeo até o final, porque eu tenho certeza absoluta que esta palavra de Deus, essa revelação, ela vai transformar a sua vida, ela vai abrir a sua visão espiritual, ela vai te encorajar, vai te trazer ânimo e esperança ao seu coração. E não é isso que nós, que eu, você, nós estamos precisando? Então fique comigo até o final. Se você está chegando agora pela primeira vez ao nosso canal e você não me conhece, muito prazer. Eu sou o pastor Ivan Oliveira. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Amém? Graças a Deus, o nosso canal está crescendo. Já somos mais de 350 pessoas inscritas no canal e eu tenho certeza que vai crescer ainda mais. Hoje nós vamos meditar na passagem bíblica onde o nosso Senhor Jesus, ele andou por sobre as águas. E nesta mensagem vamos aprender 7 lições espirituais que irão abençoar a nossa vida em todos os sentidos. Sabe, a história do Senhor Jesus andando sobre as águas nos convida a refletir sobre o poder do Senhor Jesus sobre a natureza, nos ensina sobre o poder da fé, sobre o poder da coragem e da confiança em Deus. E por fim, nos ensina também que como vencer as tempestades da vida. Então, acompanhe-me nessa jornada de crescimento espiritual. Amém? Vamos então para a primeira lição. A primeira lição que aprendemos com Jesus andando sobre as águas é a seguinte: a importância da oração. Amém? No livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22, o texto sagrado diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, e enquanto ele despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. O Senhor Jesus, ele havia acabado de realizar o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, alimentando 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Um grande milagre que deixou os discípulos maravilhados. E após esse evento,
o Senhor Jesus, ele ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado do mar. E enquanto os discípulos embarcavam, o Senhor Jesus subiu ao monte para orar. Com essa atitude de separar um tempo para a oração, o Senhor Jesus estava dando exemplo e estava ensinando os discípulos sobre a importância da oração. Olha como a oração é importante. Se o Senhor Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele precisou orar, imagine cada um de nós, não é verdade? Significa dizer que a oração é o oxigênio da vida cristã. Queridos, separe um tempo em sua agenda e separe um local para que você possa falar com Deus. Amém? Então, esta é a primeira lição sobre o Senhor Jesus andando sobre as águas, a importância da oração. Amém? A segunda lição que aprendemos com o texto do Senhor Jesus andando sobre as águas é a seguinte: esteja preparado para os ventos contrários da vida. Verdade. No versículo 24 diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco dos discípulos estava já no meio do mar e, de repente, eles são surpreendidos por uma violenta tempestade com ventos fortíssimos, criando ondas enormes. A tempestade era tão forte que o barco estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Imagine, querido irmão, o desespero dos discípulos. Era alta madrugada, estava uma escuridão tremenda, caía uma tempestade, o vento era contrário, os discípulos perderam totalmente o controle do barco. E é importante a gente enfatizar que os discípulos, eles estavam em obediência à ordem do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que deu a ordem para que eles atravessassem o mar. Ou seja, mesmo obedecendo e fazendo a vontade de Deus, nós também passaremos pelas tempestades da vida. Nós também enfrentaremos os ventos contrários. Não é porque nós somos de Deus, não é porque nós fazemos a vontade de Deus que nós estamos imunes aos ventos contrários da vida, aos problemas da vida, às dificuldades da vida. Nós também passaremos, mas Jesus é conosco, sabe? Amados irmãos, talvez em sua vida tudo esteja acontecendo ao contrário, sabe? De repente, você estava esperando que uma porta de emprego ela abrisse, de repente a porta fechou. Aconteceu o contrário. De repente, o vento contrário que está soprando em sua vida é uma doença, é o filho viciado nas drogas, ou um problema financeiro, sabe? Eu não sei qual o vento contrário que você está enfrentando, mas não se desespere. Ei, não desanime, porque o Senhor Jesus, Ele vai te visitar e Ele vai fazer com que este vento contrário volte ao normal e tudo vai voltar ao normal na sua vida. Glória a Deus, não perca a esperança. Glória a Deus, meu irmão. Então, esta é a segunda lição. Os ventos contrários, eles vêm para todos nós. E a terceira lição que aprendemos com Jesus andando sobre as águas é a seguinte: aleluia, olha que lição maravilhosa, o Senhor Jesus
pisa nos problemas que querem nos destruir. No verso 25 diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Eita glória! Naquele momento de total desespero, o Senhor Jesus veio andando sobre as águas para ajudar os discípulos. Olha que lição valiosa, poderosa e impactante. O Senhor Jesus veio pisando nas mesmas águas que açoitavam o barco e que provavelmente iria afundá-lo. Sim ou não? Sabe o que isso significa? O Senhor Jesus, ele pisa naquele problema que quer te destruir. O Senhor Jesus, ele tem total controle sobre a natureza, sobre a tempestade e sobre o vento contrário. O Senhor Jesus, ele está no controle da sua vida. Amém? E você que separou tempo para ouvir essa mensagem, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus está indo em sua direção. Ele vai te ajudar, vai dar tudo certo. Pela fé, eu vejo Jesus pisando naquilo que quer te destruir. Amém? Vocês entenderam? As ondas que açoitavam o barco e iria afundar o barco, que colocaram os discípulos em desespero, o Senhor Jesus veio pisando nas ondas, nas águas que queriam destruí-los. Então, meu irmão, o Senhor Jesus, ele pisa nos problemas. Por exemplo, é uma doença que quer te destruir? O Senhor Jesus pisa nessa doença agora. É um vício que quer destruir o seu filho? Creia, o Senhor Jesus pisa no espírito do vício, o Senhor Jesus pisa na miséria, o Senhor Jesus pisa neste problema contrário que quer destruir a sua vida e os seus sonhos. Amém? Olha o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, Deus quer usar os seus pés, os meus pés, os nossos pés, para esmagar a Satanás, para esmagar esse problema que ora vem contra a nossa vida. Amém, irmão? Merece um like, não merece? Glória a Deus. Olha a quarta lição que aprendemos com Jesus andando sobre as águas. É preciso ânimo e coragem para vencermos as tempestades da vida. Ei, tenha ânimo, tenha coragem. Você vai vencer esse problema. No versículo 26 diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos, eles estavam cansados de tanto remar, eles estavam lutando contra a tempestade, lutando para salvar as suas vidas e lutando para não deixar que o barco afundasse. Eles estavam desesperados, assustados e com muito medo. Imagine, de repente, eles avistam em meio da tempestade uma figura caminhando sobre as águas agitadas. Imagine aí que eles foram tomados de um pavor. Então, eles pensaram até que era um fantasma. Mas logo, a voz familiar do Senhor Jesus os tranquilizou. Glória a Deus, que esta palavra venha te tranquilizar em nome de Jesus. Jesus tranquilizou eles dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo.
Queridos, que esta palavra tranquilize o seu coração. Tenha ânimo. Jesus é contigo. Coragem. Amém? Então, para vencermos as tempestades da vida, é preciso ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: tenha ânimo, eu sou contigo, e coragem. Glória a Deus. E a quinta lição que aprendemos com Jesus andando sobre as águas é esta aqui, ó. Quando obedecemos à voz de Deus com fé e coragem, experimentaremos, aleluia, o sobrenatural de Deus. Quando obedecemos à voz de Deus com fé e coragem, experimentaremos o sobrenatural de Deus. O verso 28 diz: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia! No momento em que Pedro ouviu a voz do Senhor Jesus dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, ele se encheu de ânimo, ele se encheu de fé e se encheu de coragem, porque a fé vem pelo ouvir. Então Pedro ousadamente disse: se é o Senhor que está aí andando sobre as águas, manda-me eu ir aí ter contigo, também caminhando sobre as águas. Olha que coragem! E Jesus disse: vem. Então Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ao encontro do Senhor Jesus. Pedro estava experimentando o sobrenatural de Deus, um milagre extraordinário, algo impossível estava acontecendo em sua vida, no seu ministério, que ia marcar para sempre a sua vida. Pedro estava andando sobre as águas. É forte, hein, meu irmão? Enquanto Pedro olhava firmemente para o Senhor Jesus e confiando na palavra de Deus, ele continuou andando sobre as águas. E assim será em nossa vida. Quando obedecemos à voz de Deus com fé e coragem, também experimentaremos o sobrenatural de Deus. Irmão, você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos então para a sexta lição. A sexta lição que aprendemos com Jesus andando sobre as águas é essa aqui, olha. Não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus. Versículo 30, né? Pedro desceu e foi andando sobre as águas. No versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomando-o, lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro estava experimentando o sobrenatural de Deus. Ele estava indo muito bem, andando sobre as águas, um milagre incrível. Porém, no momento em que ele tirou o olhar do Senhor Jesus, ele passou a olhar para a força do vento, o medo tomou conta dele e na mesma hora ele começou a afundar. E assim como Pedro, muitas vezes nós enfrentamos situações em que somos chamados a confiar em Deus e a dar passos de fé. No entanto, podemos facilmente ser distraídos pelas circunstâncias ao nosso redor, passamos a olhar para os desafios, passamos a olhar para a situação difícil, passamos a olhar para os obstáculos, para as dificuldades, e o medo nos consome. Daí a nossa vida, os nossos sonhos, planos e projetos começam a afundar.
Não é assim? Portanto, meus amados irmãos, não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Foi Ele quem criou a natureza. Olhe para Jesus. Não olhe para a tempestade, os problemas. Olhe para Jesus. Olha o que diz Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Forte, não é? E se em algum momento da sua vida, nós todos, quando as águas do mar da vida quiserem nos afogar, então faça como Pedro, clame ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, salva-me, e confie que o Senhor estenderá as mãos para te ajudar. Ele é fiel e poderoso para nos guiar, nos ajudar e nos ajudar a superar todas as tempestades da vida. Glória a Deus. Então dê passos de fé. Amém? Continue caminhando. E se de repente você vacilar, como é natural de nós seres humanos, clame a Deus que Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Então vamos então para a última lição, a 7ª lição que aprendemos com Jesus andando sobre as águas. Então a 7ª lição, com Jesus no barco, as tempestades da vida cessarão. Aleluia! Então Jesus, pegando nas mãos de Pedro e levantando ele, ambos, o texto, versículo 32 diz assim, subindo ambos para o barco, cessou o vento e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Veja como é forte essa palavra profética para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Quando Jesus entrou no barco, imediatamente o vento cessou e voltou tudo à normalidade. E os discípulos foram salvos. Quando o Senhor Jesus entra no barco da nossa vida, os problemas cessarão. Imagine, querida irmã, querido irmão, os seus problemas. Você tem problema? Imagine os seus problemas cessando. Aleluia! Então, eu creio, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que os teus problemas cessarão. Essa doença vai cessar, essa depressão vai cessar, essa miséria vai cessar em nome de Jesus. Esse vício vai cessar, essa vergonha, essa humilhação irão cessar em nome de Jesus. Glória a Deus. Escreva nos comentários assim, meu irmão: com Jesus no barco da minha vida, os meus problemas cessarão. Glória a Deus. Se você que me ouve agora, você permitir, convidar que o Senhor Jesus entre no barco da sua vida, as tempestades, elas cessarão. Glória a Deus. Então, mais uma coisa eu quero falar para vocês, é o seguinte. Então, a gente observa que Pedro estava ali, o barco naquela tempestade, o barco estava para afundar, o vento era contrário, todos estavam desesperados e talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Então o que Pedro fez? Eles viram Jesus andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma. Jesus disse: não sou eu, não tenha medo não. E Pedro disse: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Pedro desceu do barco e foi até Jesus. Mas o natural era Pedro não descer do barco, era Pedro ficar, porque o perigo que estava dentro do barco, o perigo maior estava fora, que era a tempestade. E assim acontece nos dias de hoje. Talvez você está passando por tanto problemas na sua vida, que você não tem nem força para sair do barco, para sair de casa e ir até Jesus que está na igreja, e até a igreja, até a casa de Deus. Mas Pedro, ele deixou os discípulos no barco, ele disse: eu vou buscar ajuda.
Então, você deixa a sua família em casa, o marido fica em casa, o filho fica em casa, eles não querem ir para a igreja, mas você vai. Pedro foi e Pedro trouxe Jesus para o barco e na hora cessou o vento, a tempestade acabou. Porque Pedro foi buscar Jesus. Quando você vai na igreja buscar a Deus, você não está indo em vão. Você vai buscar Jesus, você leva Jesus para sua casa e a sua casa, que está uma tempestade, vai virar uma bonança, vai virar uma bênção, vai dar tudo certo. Por isso, não deixe de buscar Jesus. Olha para Jesus, não olha para as dificuldades, não olha para a distância, não olha para o cansaço. Vá na igreja buscar Jesus e acabando o culto, você leva Jesus para casa, você leva Deus para sua casa, você leva o Espírito Santo para sua casa e aí vai dar tudo certo. Glória a Deus, queridos. Se você puder, ouça essa mensagem todos os dias, combinado? Porque a repetição, além de ser pedagógica, a repetição é a mãe do aprendizado. E cada vez que você ouvir, você estará fortalecendo a sua fé. Amém? Vamos orar? Prepare um copo com água, que o meu já está aqui preparado para o momento da oração. Amém? Vamos orar? Oremos. Ó meu Deus e meu Pai, enquanto Pedro tinha os olhos fixos no Senhor Jesus, ele andou sobre as águas. Ó meu Deus, quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, no Senhor, podemos caminhar sobre as águas de problemas do mar da vida. Meu Deus, quando confiamos na palavra do Senhor, quando confiamos em seu poder, o Senhor nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem e com fé. Oh, meu Deus, se por algum momento nós desviarmos o olhar para o vento contrário, para a força da natureza, meu Deus, o nosso foco mudar e o medo encher o nosso coração e nós nos enfraquecermos, é hora de clamar: Senhor, salva-me. Oh, meu Deus, entra no barco da vida dessa pessoa e ajuda ela a vencer. Meu Deus, nesta manhã, neste dia, eu clamo a Ti em favor de cada inscrito do canal. Ah, meu Deus, o Senhor nos chama a olhar para o Senhor e não olhar para as circunstâncias e as adversidades da vida. Ah, meu Deus, quando nós enfrentamos as tempestades, os desafios da vida com fé, coragem e confiança no Senhor, então o Senhor passa a ser a âncora da nossa vida. O Senhor é o Criador, o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Pai, quando olhamos para o Senhor Jesus, encontramos força, segurança e direção. Meu Deus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que os problemas destas pessoas cessarão. Essa doença cessa, depressão cessa, miséria cessa, vício cessa agora, em nome de Jesus. Meu Deus, consagra e abençoa esta água. Esta água está consagrada, abençoada e santificada em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Vamos beber da água agora? Beba da água consagrada. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, essa mensagem te abençoou. Esse canal para você tem sido um canal útil e relevante? Então, aqui abaixo do vídeo tem um botão com a palavra inscreva-se. Clica nesse botão e já se inscreva agora em nosso canal. E do lado tem um símbolo de joinha. Clica no joinha, você clicando, dando like,
você está dizendo que gostou dessa mensagem, então o YouTube vai mandar essa mensagem para mais pessoas e o nosso canal vai crescer ainda mais. Ajude-nos a espalhar o Evangelho. Glória a Deus. Escreva nos comentários: Jesus no barco da minha vida, os problemas cessarão. E compartilhe. Se você puder, mande essa mensagem para 7 pessoas. Glória a Deus. E lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.